Boa tarde a todos. E antes de mais nada, eu vou pedir desculpa porque um grupo de eurasianos e um grupo de alunos de FEDERE acabaram bagunçando a minha vinda para cá. E é por isso que eu cheguei um pouco atrasado. Quem assistiu aqui o documentário? Acho que metade. Quem já leu o livro, Jardim das Aflições? Dorival, o Loredo. Pouca gente leu o livro. O Olavo, essa figura que eu vou dizer pop mesmo, midiática, polemizadora, mas antes de tudo ele é jornalista e filósofo. Pronto. Jornalismo por profissão, foi a primeira profissão dele, se eu não me engano, e ele tinha menos de 18 anos quando entrou na área de jornalismo. E a profissão, não, mas o exercício da prática de professor de filosofia que veio depois da própria percepção dele como filósofo, já é o que vem depois. Embora os problemas filosóficos ele já tivesse se colocando para si desde a infância. Quem viu o documentário viu isso, quando ele disse que o começo da filosofia dele veio da percepção do sofrimento do mundo. Que ele era criança e ele via as pessoas sofrendo e se perguntava por quê. E se condoía e tal, ele se emocionava e tentava, vamos dizer assim, saltar essa ponte que existe entre todo mundo e todo mundo para tentar entender esse sofrimento. E vendo o sofrimento de cada pessoa, acaba quem tem a mente filosófica, já naturalmente, que algumas pessoas podem até adquirir uma alma filosófica, mas algumas pessoas já nascem consigo com isso. Acaba tentando chegar até o problema das origens do sofrimento, que a depender da índole da pessoa, a depender da formação cultural da pessoa, pode ficar só no nível sociológico, ou seja, o sofrimento das pessoas vem por causa da luta de classes, porque existem opressores e oprimidos e as pessoas precisam exercer seu poder e aquelas pessoas sobre o qual o poder vai ser exercido vão sofrer. Isso aí quando o problema do sofrimento chega apenas no nível sociológico. Vão ter algumas pessoas que vão ir num salto mais alto, vamos dizer assim, numa camada mais alta de realidade, e acho que a sociologia não basta. Se você é um crente de alguma religião, você vai chegar até algo que vai para além da existência humana. Vai chegar até os deuses, os anjos, os demônios, o que seja. O budismo, por exemplo, o surgimento do budismo. Vai porque o príncipe Buda foi colocado... O príncipe Siddhartha foi colocado desde a infância numa situação onde ele não tivesse contato com o sofrimento humano. E um dia ele sai desse lugar onde ele estava, que era... A família dele colocou ele num lugar onde ele não via as pessoas morrerem, não via pessoas doentes. Um dia ele sai desse lugar e passeia e vê pessoas doentes, vê pessoas mortas, e aquilo ali vai ser um impacto muito grande para ele. E a partir daí, a gente até poderia dizer que no caso dele chega o problema filosófico essencial para ele, que é o sofrimento. Que ele vai resolver já no nível religioso e espiritual. Quem conhece a história do Siddhartha sabe o que aconteceu depois. Se você é católico, cristão, vou colocar cristão como todo como eu, sabe que já o problema do sofrimento vem do problema da queda original, de Adão e Eva e tal. Então você pode trabalhar com esses problemas em várias camadas. O Olavo de Carvalho, ele não vai tratar do problema do sofrimento no livro do Jardim das Aflições. Apesar do sofrimento estar ali presente até no nome Jardim das Aflições. A edição que eu tenho, infelizmente, está em São Paulo, eu não pude trazer. Tem na capa a imagem do Jardim das Oliveiras. Quem não está muito afeito ao imaginário bíblico ou ao imaginário cristão, talvez não conheça, mas é aquela imagem antes de ser levado para ser morto, Jesus Cristo orando num jardim. Ele está orando lá, próximo aos discípulos dele, que é um dos grandes mistérios impactantes da Bíblia, porque Deus vai orar, mas Deus ora. E logo depois chegou o poder do Estado para pegar ele. Porque tem não é uma única tensão existente na Bíblia, o poder do homem contra o Estado. Embora quem é da teologia da libertação vai dizer que é só isso. É apenas o Estado opressor, e Jesus veio para dar uma mensagem de libertação dos oprimidos em relação ao Estado opressor. Não.
tem ali um Estado aliado a um poder espiritual, que é o poder do Sinédrio, o poder judaico de Caifás, dos rabinos. Só que ali as coisas estão separadas. Cada campo ali tem seu espaço. Tanto é que quem assistiu o filme A Paixão de Cristo lembra que existe um concílio da sinagoga, onde eles vão decidir, entre os judeus, se Jesus ele cometeu um crime ou não. Mas um crime diante da lei judaica. E eles, quando eles vão colocar para o Pilatos, eles vão ter que colocar de uma forma que não signifique apenas uma ofensa à religião, porque o Jesus Cristo vai ser morto porque ele está dizendo que é Deus. Isso não importa muito para o Império Romano, isso não importa muito para Pilatos, se ele está dizendo que é Deus ou não. Mas vai ter que ter o poder do Estado ali para, de alguma forma, Jesus ser punido ali. O que vai acontecer no Jardim das Aflições, que não é dado já desde o início, é interessante isso no Jardim das Aflições. O Martin Vázquez da Cunha até fala disso. E é por isso que eu não vou resumir o livro nessa palestra. Porque o livro ele é estruturado, na imagem do Martin Vázquez da Cunha, como um trailer, um suspense. Porque a cada capítulo ele vai seguindo as pistas de alguns problemas que ele vai identificando em cada época. E começa justamente dessa conferência que o Lorival falou, uma conferência, foi no MASP, não foi, Lorival? No MASP, onde ele ficou estarrecido com a visão que é dada de Epicuro. E aí o Olavo de Carvalho vai gastar páginas e páginas para refutar o Epicuro não apenas em sua ética, mas em sua cosmologia, em sua teologia, em sua, vamos dizer assim, física. Ele vai destruir o Epicuro por terra, para só depois ele ver que, uma vez que Epicuro está destruído, porque então aquele pessoal naquela época, começo dos anos 90, vai dar tanto valor para uma filosofia de porcaria, uma filosofia de merda, como é a do América Mota Peçanha. E isso vai causar esse incômodo metafísico nele, que ele diz que não consegue dormir, e a partir disso, de ele não conseguir dormir, ele vai e escreve essa parte de refutação a Epicuro e deixa intocado na gaveta e esquece aquilo ali, porque ele resolveu o problema com ele mesmo e, portanto, ele vai fazer outras coisas. Algum tempo depois vai ocorrer aquela época da caça às bruxas, que foi, na verdade, a caça ao Collor. Collor foi escolhido por uma certa elite brasileira, a elite midiática, a elite política e a elite acadêmica como bode expiatório. Quem leu René Girard, é interessante a teoria do bode expiatório, lê essa parte do Olavo de Carvalho sobre essa ótica. Existia uma... que nem aconteceu mais ou menos hoje, que aconteceu com a Dilma. Que colocaram todos os males do mundo em cima do PT. Fizeram isso com Collor na época. Obviamente a gente sabe que o PT não é a única causa dos males do mundo. A Lava Jato foi em seguida e a gente viu o PMDB, o PSDB, todo mundo sujo. Mas parece que depois da queda de Dilma, a gente viu o Temer conseguiu não cair. E provavelmente ele vai até o fim do cargo dele. Houve a queda do Collor, onde ele foi tomado como bode expiatório de todos os males do país. Quando o Collor caiu, houve uma sensação assim de alegria do povo. Nós conseguimos, vamos vencer a corrupção, agora um Brasil novo se abre. E a gente viu que anos depois a porcaria continuou e a gente se viu numa crise talvez até pior do que aquela de Collor. A crise que derrubou a Dilma e que estão tentando derrubar o Temer, e eu não acredito muito. Mas eu fiz a comparação da Dilma com o Collor, que não seria bem da Dilma, mas seria do PT, que virou até uma piada entre os esquerdistas. Tudo é culpa do PT. Caiu esse meteoro aqui, é culpa do PT, não sei o quê.
por causa de um processo de incompreensão do que é ética das elites intelectuais brasileiras. E essa incompreensão, o Olavo de Carvalho vai perceber muito forte nessas palestras, onde o Epicuro vai ser colocado como um grande modelo de ética na Grécia. Aristóteles, Platão é relegado. O Epicuro é aquela ética do prazer, né? Mas a questão da ética do prazer não vai ser a que tanto vai importar para o Olavo de Carvalho, mas a questão do tetrafarmacon, que é explicado no Jardim das Aflições, onde a pessoa se refugia no pensamento dela, e no pensamento dela ela começa a criar um jardim, um mundo perfeito. E para ele não ser soterrado pelos problemas do dia a dia, ele se refugia nesse mundo perfeito e depois volta para esse mundo cá, e ele fica meio que uma esquizofrenia. Ele tem uma ideia de mundo perfeito, enquanto o mundo real é uma coisa mais complexa. Se o PT não é a causa de males do mundo, pelo menos a ideia que está por trás do PT, que é o socialismo, que é onde que ele vai chegar no final do livro, ele é uma das causas do males do mundo. E como eu disse que eu não vou fazer um resumo do livro por causa disso, ele vai saltando de época em época para resolver um problema sério daquela época até chegar na sua época, onde você tem o problema do império. Enfim, o que ele vai encontrar em Epicuro como refúgio da mente humana ou da alma num lugar perfeito, que é um jardim das delícias, que ele vai fazer, por causa disso que ele vai fazer essa brincadeira com o Jardim das Aflições, que o Jardim das Delícias não existe, obviamente, é algo que está na cabeça dele, mas a partir do momento que ele vai tentar colocar o Jardim das Delícias no mundo real, o que ele vai conseguir colocar é um Jardim das Aflições. Por quê? Porque vai ocorrer um grande processo em que aqueles dois poderes que estavam separados ali na época de Jesus, o poder religioso e o poder político, o político vai engolfá-lo. Tem uma cena que eu acho a cena mais legal do documentário, pelo menos para mim, é que está a Catedral de Brasília assim, uma tomada aérea, e o Olavo de Carvalho comentando esse percurso. Olha, vai existir um percurso na modernidade, que é esse percurso que ele está falando no livro. Ele está resumindo o livro ali. Em que o político ele vai crescendo de tal forma que as pessoas não conseguem mais separar o político do estético, do artístico, ou do religioso, ou do ético, ou de qualquer outro campo de ação humana, e todos esses campos de ação humana vão ser compreendidos como o quê? Como político, porque só sobrou a linguagem da política. Aí por que é tão importante aquela igreja do Niemeyer? O Niemeyer, você sabe, é comunista, é ateu. Aquele projeto de Brasília é um projeto utópico que não foi feito para essa humanidade que existe hoje, que é a que existe desde sempre. Ela é feita para uma humanidade nova que vai surgir com o processo do comunismo e do socialismo. Por isso que quem disse que... Eu já vi tanta gente... Eu nunca fui em Brasília, mas o que eu já vi de gente falando que é uma merda morar lá. Que é uma cidade feia. O Dídimo morou lá. Não é não. Não é? Mas tem algo de É diferente. tem algo de inumano, de certamente opressor, como por exemplo tem São Paulo. São Paulo tem um certo de... Menos. São Paulo tem uma coisa caótica de... São Paulo tem um negócio... Só uma parte. São Paulo tem uma coisa engraçada que na mesma avenida tu vê várias épocas. Tu tem um prédio aqui do século XIX, aí depois tem um prédio do século XX, dos anos 20, do lado tem um dos anos 50, e fica uma coisa caótica que eu acho muito opressor e tal. Porque é muito caótico, muito louco, não tem uma linha. Embora o Dídimo ache legal Brasília, existe uma série de críticas de uma certa inumanidade em Brasília. E a igreja vocês perceberam o formato da igreja, ela tem umas linhas que vão assim. O normal da igreja, do modo tradicional como se pensou a igreja, é um lugar para permitir a hierofonia, que é a manifestação do divino na terra. A manifestação do divino dentro de uma igreja católica vai ser na hóstia. Mas também vai ser através do Espírito Santo, porque tem uma hora na missa onde é invocado o Espírito Santo,
a epiclésia. Então todo mundo se junta à comunidade, se junta em Deus pelo Espírito Santo nesse momento. A tendência moderna nas igrejas protestantes é que a hierofonia vai ser pelo Espírito Santo mesmo. A Assembleia de Deus, por exemplo. E as neopentecostais. O que acontece nessa igreja? As linhas vão seguindo assim em relação ao céu. Em vez de se encontrar naquele ponto, que seria o ponto onde está Deus, eles desistem de ir. Como se no próprio desenho da igreja, Niemeyer pensasse no transcendente sendo impedido de ser atingido por aqueles que estão naquela igreja. Porque tem um momento que eles desistem. E quem conhece, e lá dentro tem uma arte do pintor agora. Qual é o nome do pintor, Dídimo? Que até há pouco tempo até não estava em exposição lá, não lembra não, né? É um modernista, não sei se é o Diva Cavalcante. É um que gosta muito dessas imagens de pobre e feio. Sebastião Salgado? É fotógrafo. Aqueles pobre feio, barrigudo assim no sertão. Os retirantes. Os retirantes. Ele encheu de imagens desse tipo na igreja. Em vez de colocar imagens de santos, imagens de Nossa Senhora, da Bíblia e tal. Portinari. Então, ele não é feito para, tanto externamente, internamente, ele é feito para impedir a hierofonia. Mas por quê? Porque o Niemeyer ele não consegue conceber o religioso, porque ele não consegue conceber a divindade, ele não acredita na divindade, porque eu não sei se ele é antes ateu e depois se torna comunista, ou se é comunista, depois se torna ateu. Mas, de todo modo, ele é fruto desse processo de modernidade que o Olavo descreve no Jardim das Aflições, em que, devido às ideias dos intelectuais, e aí vai ser uma lista grande aqui, que vai começar com Epicuro. Epicuro ainda vai acreditar em deuses, mas ele não vai acreditar da forma como os gregos de sua época acreditavam, como Platão acreditava. Nicolau de Cusa, depois ele solta para algumas figuras da Renascença, como Shaftesbury, até chegar nos nossos queridos Marx e Comte e Hegel, os três porquinhos da sociologia, que foram os três grandes responsáveis pela expulsão do espírito, pelo menos nas ciências sociais. Nas ciências matemáticas, o processo é outro, que ele também vai contar no livro, esse processo de expulsão da divindade. O Hegel não expulsa a divindade, eu estou vendo o Didiman olhando feio para mim. Mas ele coloca a divindade como um processo que vai acontecendo ao longo da história, que no final ele vai se confundir com o Estado. O Estado é o processo de... Não saber explicar que Hegel é muito difícil. Mas é um processo da ideia se desenvolvendo ao longo da história de forma dialética até que você chega a um Estado que é a manifestação do Logos. O que é o Logos? Se vocês se lembrarem do Evangelho de São João, no começo diz, no começo era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em latim eles usam o termo Logos, que é um termo do estoicismo, não é? O Didi é professor de filosofia, então alguma outra coisa eu vou perguntar para ele, que eu sou só professor de história. O Logos é o próprio Jesus Cristo, segundo o cristianismo. Nós acreditamos nisso. O Logos, o sentido da existência de tudo, é Jesus Cristo, é uma pessoa, é um Deus que se encarna na Terra. Pronto. O Hegel vai acreditar ainda em Jesus, só que ele não era católico. Eu não sei até que ponto ele aderia ao protestantismo. O Olavo de Carvalho chega a falar que ele era financiado pela maçonaria, e o Eric Veiga ele chega a ter um artigo onde ele fala que a obra de Hegel é uma obra de alquimia. Se é uma obra de alquimia, então o que ele acredita como Deus, o Deus dos alquimistas, não é o Jesus Cristo, é um outro ser. Enfim, mas ele imanentiza o Deus de forma que é diferente do Logos de Jesus Cristo no mundo, da forma como ele encarna no mundo.
Mas o que importa é que tanto Marx, quanto Hegel, quanto Comte, embora Marx não acredite em Deus, o Marx vai acreditar numa certa solução escatológica para o mundo, uma solução política, ou seja, aquele jardim de perfeição que existia na mente de Epicuro, que ele ensinava as pessoas a criar esse jardim, onde tudo é perfeito, onde não é nem que tudo é perfeito, tudo é da jeito que tu gostaria que fosse. Se tu quiser ser um tiranete nesse mundo, você pode ser um tiranete nesse mundo. Se você quiser ser o Lorival nesse mundo, tudo bem. Esse mundo é perfeito porque você acha o Lorival o cara mais legal do mundo. Mas aí o Marx vai criar uma ideia de perfeição, que é um mundo sem classes, e o Hegel e o Comte vão fazer algo um pouco parecido, de ideia de progresso do conhecimento da humanidade, cada um a seu modo, mas eles vão achar que esse progresso de conhecimento do mundo vai ajudar as pessoas a viverem de uma forma perfeita. O que Olavo vai acreditar e o que Olavo vai defender é que isso é loucura, isso não existe. Por quê? Jesus Cristo, ele chega a citar testamento de Jesus Cristo, quando é perguntado para ele no começo ali dos Atos dos Apóstolos, quando ele vem para a segunda vida, ele diz que ele não pode dizer, ele não tem esse conhecimento. O Pai tem o conhecimento, mas ele não tinha. O que seria a segunda vinda? Seria esse mundo de perfeição, que o Epicuro achava que se poderia criar na mente. O que Marx, Comte e Hegel vão fazer? Vão desobedecer a Jesus Cristo. Eles vão tentar afirmar o momento onde esse mundo de perfeição vai surgir, mas não vai surgir como o que Jesus Cristo disse que vai surgir, que é com o fim deste mundo. Porque vai ter o fim deste mundo, no Apocalipse, e você vai ter uma humanidade nova vivendo num mundo novo, purificado. Hegel, Comte e o Marx, eles vão acreditar que isso vem aqui no mundo. O que vai diferir do Marx em relação ao Hegel e o Comte é que o Marx vai dizer que pela ação humana esse mundo perfeito vai ser posto na Terra. E aí isso que vai ser um delírio maior ainda. Porque o homem, ele tem tanto a potência do bem quanto a potência do mal. A gente estava discutindo outro dia no grupo do Fórum Maranhão sobre Matrix. Vocês assistiram Matrix, pelo menos um aqui assistiu Matrix. Que aquele povo alienígena criou uma realidade virtual na cabeça das pessoas, criou um jardim de Epicuro na cabeça das pessoas, que era uma simulação do mundo como o mundo é hoje, com todos os seus problemas de guerras, com todos os seus problemas de pecado e tal. E alguém chega e pergunta lá, o pessoal que conseguiu descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo, mas por que eles não criaram um mundo perfeito? Aí eles falaram, criamos um mundo perfeito, mas eles estragaram rapidinho. Ou seja, na própria conformação do homem, ele já tem, devido ao pecado original, a potência de fazer o mal. No mundo sem classes do Marx, vai acabar essa potência de se fazer o mal. No mundo perfeito do Hegel, vai acabar porque Deus e a sociedade humana, através do Estado, vão ser uma e a mesma coisa. O Comte, não me lembro agora como é que é o processo de Comte, eu nunca estudei direito o processo de Comte. Mas o Comte ele vai ser o mesmo entendimento que muita gente progressista tem hoje. Não é esse progressista dos direitos humanos, mas é o progressista que acha que através do conhecimento tecnológico as pessoas vão acabar com as doenças, vão trazer a paz para o mundo, vão acabar com os conflitos e pronto. Vai surgir aquele jardim das delícias de Epicuro na mente das pessoas, vai ser transportado para o mundo. E o Olavo de Carvalho vai dizer uma coisa em relação a isso. Ele também vai descrever que isso vai acontecer no campo da matemática, mas eu vou me ater isso no campo das ciências humanas, nessa palestra. Para que vocês tenham a curiosidade de como ele vai entender isso no mundo da matemática e das ciências físicas, lendo o livro. E o Olavo de Carvalho vai perceber uma coisa, olha, esses sujeitos surgem no final do século, no meio do século XVIII,
no momento de definição dos estados nacionais. E vão começar uma série de guerras ali. E essas guerras vão... Tem muito historiador que acredita que, por exemplo, o processo da Primeira e Segunda Guerra Mundial começa no século XIX, nessas guerras nacionais. E o Olavo vai perceber assim, ó, esses sujeitos, o Comte, o Hegel, o Marx, no momento que eles descrevem um ideal de mundo perfeito e tentam, e as pessoas depois dele tentam aplicar no mundo, vai ser justamente nesse momento que vai surgir sofrimento humano como nunca teve antes no planeta Terra. Eu vou dar dois exemplos, um do mundo da Rússia e outro dos Estados Unidos, que ele vai contrapor isso no livro, Jardim das Aflições, dos Estados Unidos com a Rússia. Na segunda edição não, na edição mais recente ele vai rever a sua posição sobre os Estados Unidos. Mas nas edições clássicas ele coloca os Estados Unidos como algo que não está muito superior à situação da Rússia. O comunismo, que a Rússia vai espalhar os males pelo mundo, é a tentativa de se criar um mundo perfeito, mas cria uma matança como nunca teve, em termos quantitativos, na história da humanidade. Não tem nada que se compare ao que a Rússia e a China fizeram juntos. E por outro lado, os Estados Unidos criaram a bomba atômica. A bomba atômica que foi jogada numa cidade, duas cidades, ambas católicas, cidades que estavam até a par da guerra, cidades que eram a população eram principalmente civis e em um segundo matam uma quantidade absurda de pessoas. O poder da técnica utilizado não para o bem da humanidade. Eles vão achar que é o bem. Assim como a Rússia e a China de mal, ao matar aquele monte de gente, vai achar que estão fazendo bem. E o Jardim das Aflições vai ver esse processo, porque aquilo que é bom na cabeça do sujeito que se coloca no Jardim do Epicuro e começa a imaginar um mundo perfeito, quando eles tentam aplicar, vai acontecer o contrário. Isso ele também vai falar no documentário. Ele vai falar assim, as pessoas têm uma ilusão de que com o fim da Idade Média, ou seja, com o fim do poderio da Igreja Católica, existe um acréscimo de liberdade. A gente pode pensar hoje, por exemplo, nas liberdades sexuais. Por mais que os homossexuais estejam lutando por mais liberdades ainda, eles têm uma liberdade que, por exemplo, não tinham na Idade Média, de praticar em público, andar de mãos dadas, dar beijo no seu parceiro de dia e tal. Então vai ter muita gente que vai se centrar nesse tipo de liberdade e vão achar que a liberdade que a gente tem hoje é muito maior do que a liberdade, não só na Idade Média, mas nos impérios pagãos. A gente pode colocar todo o anterior da Idade. Só que ele vai dizer assim, não, como o político engolfa tudo, para ele poder ter esse domínio sobre as mentes, ele vai se utilizar de técnicas religiosas, ele vai se utilizar de técnicas artísticas, ele vai se utilizar do discurso da ética, como foi utilizado aqui no Brasil, na época do Collor, na época em que ele lança o livro, justamente para colocar as pessoas de tal forma sobre o poder político, de um modo que nunca nenhum império pagão imaginou colocar. Hoje, por exemplo, lá em São Paulo, eu morei um tempinho lá. Lá em São Paulo, eu morei um tempo lá e lá tinha um lance do CPF na nota, que aqui também, acho que teve um tempo, não sei se ainda tem. Eu sei que o lance é assim, qualquer compra que você tiver, você pode pedir para o CPF vir na nota, que depois você troca por um abatimento em alguma quantidade de dinheiro, você recebe de volta esse imposto. E um dos membros da família que é dona da livraria Leitura, ele chegou para mim e disse, olha, eu não faço esse tipo de compra. Por quê? Porque o governo de São Paulo tem um banco de dados onde tudo que eu compro, eles vão saber onde eu estou.
Se eles quiserem me pegar por algum motivo e eu quiser fugir, eles vão saber onde eu vou estar, porque eu deixei um rastro da minha presença em São Paulo. Isso não tinha na Idade Média. O rei não tinha esse controle sobre a população. Não tinha. O rei mal tinha controle sobre o reino das coisas mais simples, porque eu vou jogar, por exemplo, do Papa. O Lau falava muito disso. Olha, hoje em dia o Papa Francisco lança um documento, todo mundo já tem ele em mãos, e todo mundo é obrigado a concordar com aquilo ali e seguir. Quando o Papa Urbano II lançava um documento, aquilo ali demorava a chegar até as periferias do continente, da Europa. Então o poder dele era muito pequeno em relação à população por causa disso, por causa de questões materiais. E porque o poder era muito fragmentado. O senhor feudal ele tinha um poder local que o rei não tinha. Não é o que acontece hoje. Para colocar uma situação nesse momento. Na Idade Média, se você quisesse sair do feudo, você chegava para o senhor feudal e dizia, olha, eu quero sair e tal. E havia aqueles contratos de vassalagem, suzerania e tudo. Então ele perdia o direito àquela terra e ele poderia ir embora. Ele perdia o direito da terra porque a terra estava ali, ele não podia vender nada e tal. Então existia o direito de ir e vir não era prejudicado pelo Estado. O que aconteceu agora com o problema dos passaportes? Então, você não tem o direito de ir e vir hoje. Na Europa, por exemplo, na Europa existe o direito de ir e vir entre os países europeus. Mas o pessoal ficou com medo danado, os jovens, com o medo do fim do euro, de perder esse direito, porque eles sabendo que se fragmentando de novo, em estados nacionais, os estados vão colocar problema para as pessoas saírem de seus lugares e começarem a trabalhar em outros lugares. Isso não tinha na Idade Média, isso não tinha no Império Romano, isso não tinha no Império Chinês. Eu falo desses impérios porque esses impérios eram grandes ecúmenos, eram vários povos sobre um grande poder, mas os povos eles mantinham suas diferenças étnicas, poderiam cultuar seus deuses, inclusive. Eles tinham que pagar o tributo de cultuar o deus imperador, mas eles podiam estar cultuando o deus que eles quisessem lá, que não tinha problema. Você tem um problema hoje em dia que está acontecendo, que o Jardim das Aflições já estava cuidando nos anos 90, é que esse Deus-Estado que Hegel previa de uma forma, está se materializando de outra forma. Como? O Deus-Estado expulsou o religioso, e agora nesse ano está um processo terrível em relação a isso. Acho que hoje na Suécia foi votada uma lei nesses dias em que é proibido qualquer tipo de pregação religiosa contra o homossexualismo, porque vai ser enquadrado como crime de ódio. Isso é o Estado dizendo o que é bom e o que é mal. A ideia do Estado dizer o que é bom e o que é mal, ela não existia na humanidade, porque o Estado entendia o seu lugar dentro do universo, a relação ele aos deuses em relação aos humanos. Eles entendem que o Estado tem um poder muito limitado e que ele vai depender de alguma forma de uma instância religiosa. O Sinédrio vai depender do Império Romano para poder fazer a sua justiça a Jesus Cristo, em cima de Jesus Cristo. O que aconteceu? O Império Romano engoliu o Sinédrio, o político engoliu o religioso, e agora você já em Suécia, você não tem mais a liberdade de falar sobre alguns versículos da Bíblia, cortado. Lá no Canadá, se o colégio estiver dando sobre ideologia do gênero, a ideia de que um homem pode ser mulher, uma mulher pode ser homem, que as religiões não acreditam nisso, mas você não pode mais tirar uma criança de um colégio por causa desse motivo, porque o Estado, o Deus-Estado,
que diz o que é bom e o que é mal, vai tirar a guarda dessa criança. Isso está acontecendo no Canadá agora. Isso vai acontecendo mais e mais, e esse ano deu uma acelerada muito grande. Mas é algo que o Olavo de Carvalho já estava falando em Jardim das Opções. O bebê já é um problema de um outro tipo, que envolve uma... Eu estou falando isso, o Rafael Gomes, o nosso amigo, ele colocou algumas questões que eu achei interessantes, que depois eu vou te falar contigo mais, Abel, que coloca o problema um pouco distante disso que a gente está falando. Porque ali é um problema mais ou menos de saber se... Que nem o Rafael falou, olha, seria até mais legal para o médico ele manter aquele menino ali, porque ele ia ganhar muito mais dinheiro mantendo aquela criança viva. O problema é que aquela criança tinha um sofrimento e uma possibilidade de vida muito pouca. O problema, assim, naquilo ali era o Estado não queria deixar que eles fossem para os Estados Unidos. Aí entra naquilo que eu estou falando. O Estado não está permitindo que você procure um método alternativo além daqueles que o Estado diz que é bom ou que é mal. Porque o Estado vai dizer qual é a técnica de medicina é boa ou mal. Você não tem a liberdade de, por exemplo, tá lembrando agora me escapou, mas um exemplo que vai bem nessa questão disso aí, de a pílula contra o câncer. Você se lembra da história da pílula contra o câncer? Eu li alguma coisa dali e eu fiquei meio descrente em relação à pílula contra o câncer. Eu acho que aquilo é balela, eu acho que não funciona. Mas tem gente que acha, tem gente que tem esperança nisso. Então qual é o direito do Estado dizer se aquilo ali serve ou não? Existe um conselho de medicina que pode lidar com isso. Mas ainda assim, esse conselho de medicina vai ter um amparo do Estado e o Estado pode utilizar-se a seu bel prazer do conselho de medicina para dizer o que é permitido ou não a criança tomar, a pessoa tomar. Vocês viram assim, eu dei um exemplo religioso, ele já pegou um exemplo da questão de medicina. Botou o exemplo das famílias. Eu me lembro algo que eu fiquei assim muito assustado no curso de história lá na UFMA, que eu falei algo que para mim eu pensava que era a coisa mais aceitável do mundo. Eu falava assim, olha, o Estado ele não tem o poder para decidir sobre a criança, o que a criança vai, o que é certo, o que é bom ou ruim para a criança. Quem decide é a família. É a família que sustenta a criança. A família tem um direito biológico, natural, e se você é cristão, é um direito espiritual que é maior que o biológico, de cuidar daquela pessoa, daquelas crianças, tem a guarda daquilo. O Estado não deve se intrometer naquilo ali. Pelo contrário, o Estado deve te proteger se por acaso alguém se colocar entre a tua vontade de educação em cima das crianças. Num caso em que, por exemplo, o colégio quisesse obrigar uma família, as crianças a ideologia de gênero, e a família dissesse, não quero e eu vou acionar o Estado contra isso. Isso é a função do Estado, a proteção. Não é o Estado que tem que obrigar a dizer, não, essa criança vai ter que ter esse conhecimento. Perdão mais uma vez. Vou pegar aqui o meu. Sim. Vou tentar. Enfim. Porque existe a visão clássica, eu acho que a visão católica é assim, baseado na razão natural, de que o Estado, ele é não um desenvolvimento não é o termo correto, mas ele é uma família num grau muito maior. Vamos dizer assim, que é uma grande família, não a grande família do seriado da Globo. Mas tanto é que era muito comum que a figura do presidente ou do rei fosse, às vezes, até paternal, até tivesse algo que as pessoas, aquele tipo de proteção que o pai causa na família, eles procuravam também no rei ou no presidente. Mas não procuravam o Deus.
Mesmo no paganismo, quando eles procuravam o Deus, o Júlio César, o imperador, ele dependia de uma casta sacerdotal. Ele não era o Deus sozinho, eu sou o Deus sozinho. Hoje em dia a casta sacerdotal do mundo é a ONU. E eles tentam impor a todos os países aquilo que eles consideram bom ou mal. Tem um livro do Monsenhor Sanaúra, que saiu pela Vide, o nome me escapa agora, que ele vai demonstrando como ele bota a Torre de Babel na capa, porque a Torre de Babel era a paródia da religião verdadeira. Porque a Torre de Babel é o projeto do homem ficar no lugar de Deus. O projeto da ONU é isso, é o homem ficar no lugar de Deus. E é o processo que o Olavo de Carvalho vai descrever no Jardim das Aflições. E ele chega a esse lugar de Deus na ONU, onde a ONU vai impor o que é o bom e o que é mal para cada país, e esse país tem que seguir, senão vai ter sanção econômica. E a sanção econômica é séria. E, para dar um exemplo, a Maju, do Jornal Nacional, meteorologista, ela ganhou uma passagem, ganhou hospedagem grátis. Isso foi feito com meteorologistas de todo o mundo. Para um congresso da ONU sobre meteorologia. Por quê? Eles deram dinheiro para esse pessoal. Porque, por causa do Trump, está sendo muito atacado a ideia do aquecimento global. O que é que a ONU vai fazer? Vamos colocar as meteorologistas dos jornais, que todo mundo assiste ao redor da família, elas vão começar agora a pregar a ideia de aquecimento global. E todo mundo sabe, assim, pelo menos quem já viu o problema do pessoal que nega o aquecimento global, é que existem cientistas, inclusive um dos criadores da tese do aquecimento global, que não acreditam que haja aquecimento global. Mas a ONU precisa dessa tese do aquecimento global para alguns fins. E esses fins são espirituais. Espirituais nesse sentido de definição do que é bom e do que é mal, definição do que é o homem e definição de quais são os fins da vida humana. Porque numa sociedade católica tradicional, numa sociedade cristã tradicional também, protestante, porque vai ter mais diferenças. Como eu conheço mais a doutrina católica, eu vou sempre me reportar, mas geralmente o que eu estou falando para o catolicismo serve para os países protestantes. O fim da sociedade não é o progresso. A ideia de que a gente tem isso hoje em dia, que a ideia é do progresso de direitos humanos, o progresso da ciência, o progresso da paz. São principalmente esses três progressos. Isso não estava na mentalidade do católico na Idade Média. Que o principal objetivo do ser humano naquela época era salvar a sua alma. Então, qual era o papel do Estado? O Estado era o braço armado da igreja. O Estado não ia dizer para o cristão o que é bom ou mal para a salvação da tua alma, porque já tem a igreja fazendo isso. Mas se, por exemplo, chegar uma seita aqui, tipo os cátaros, e chegarem com uma ideia totalmente diferente do que é bom para a alma, o poder do Estado vai lutar contra aquilo ali. Porque estão vendo que aquilo é ruim para a sociedade. Porque o fim da sociedade é a salvação da alma. Não só a salvação da alma, mas o bem comum. E esse pessoal entendia que o bem comum, além de ter o que comer, ter proteção aos perigos, não só esses perigos espirituais, mas, por exemplo, os povos que saqueavam, tudo, era uma questão muito mais de proteção do que a ideia de criação de um mundo novo. Essa ideia de criação de um mundo novo, que vai ter essa origem mais remota no Jardim do Epicuro, naquilo que está na cabeça apenas do Epicuro, e que Marx vai arrancar, Marx e Comte e Hegel vai tirar da cabeça das pessoas e colocar para fora, como algo plausível, possível de acontecer. Tentar retomar do começo para o final da questão. O Jardim do Epicuro é o jardim que
para conseguir uma paz interior, para conseguir a felicidade, principalmente a felicidade, nem tanto a paz interior, as pessoas se refugiavam dentro de suas mentes e criavam mundos, e os grandes mentes intelectuais do século XIX, mas a partir da Renascença já começa esse processo, eles vão chegar ao ponto de se achar que esse mundo é possível e vão usar todas as suas energias para criar esse mundo novo. Só que para criar esse mundo novo, você vai ter que diminuir o poder desses poderes que entram em conflito com o Estado, que é a igreja. O Olavo ele coloca num dos capítulos a briga que teve entre o rei Filipe o Belo e o Papa, sobre a questão da independência do Império. O Império deve obedecer ao Papa, o Império deve estar acima do Papa, o Papa deve obedecer ao Império. Isso vai ser praticamente o início da ciência política, essas discussões. Quem está acima? O Quentin Skinner, no livro Fundações do Pensamento Político, ele vai colocar... Ele não vai começar com Maquiavel, ele vai começar com Dante Alighieri. Me esqueci agora o nome do autor, mas acho que é o Príncipe da Paz, o nome do livro. Já um sujeito após o Dante Alighieri. Que o Dante vai dizer que ele acreditava em algo que é heresia. O Papa deve estar abaixo do poder do imperador. Essa outra figura, me escapou o nome, quando eu tiver depois no Facebook eu vou fazer o nome para vocês. Ele já vai dizer que essas instâncias devem estar separadas. O império vai cuidar das suas coisas e a religião vai curar das suas coisas. Eles não, cada um do seu lado, cada um do seu quadrado. Isso vai ser o começo de uma cisão que vai chegar a um ponto em que o religioso vai ser totalmente lançado para fora e você tem a politização de tudo. Só que para ver a politização de tudo, você vai ter um longo processo de diminuição da capacidade da consciência humana em apreender a realidade. O Olavo de Carvalho fala isso no documentário. Vai ser praticamente o tema principal do documentário, que ele até fala ele não, mas escolheram lá no cartaz essa questão que a maior força que existe é da personalidade. A consciência aberta para a realidade, dentro da visão do Olavo de Carvalho, ela vai precisar de um certo tipo de liberdade que ela tinha no tempo da Igreja Católica. Isso é interessante. Embora a Igreja Católica tivesse a coisa da luta contra as heresias, existia uma liberdade maior da consciência a alcançar o conhecimento das coisas do que hoje em dia, porque a ONU, a mídia, os partidos políticos, através da infiltração gramsciana, ou seja, você trocou todos os intelectuais que queriam aprender sobre a realidade dentro da universidade e trocou por intelectuais que querem transformar a realidade a partir de uma ideia que já está pronta e formada ali no Capital do Marx. Eles se negam à realidade, porque a realidade já está ali. Nós apenas vamos resolver alguns problemas aqui do Marx, porque não está dando certo o Marx, vamos ter que ver alguns problemas, mas o esquema está ali. Nós temos que transformar a realidade de acordo com o que está ali no Marx. Na cabeça do Marx, no jardim de Epicuro que o Marx fez na sua cabeça. Marx, inclusive, o tema dele na universidade de TCC foi sobre Epicuro. Já é uma das linhas que o Olavo de Carvalho trabalha. Epicuro. E aí é interessante até duas figuras menores. O Marx não se interessou pelo... Se bem que eu não acho nem que o Demócrito é tão menor assim. Mas ele não vai se interessar por Aristóteles e por Platão. Porque os dois, embora o Platão tenha escrito República e as pessoas coloquem como um predecessor das tiranias modernas,
havia essa abertura para a realidade e para a participação nessa realidade, não para transformá-la, mas para poder. Isso também vai ser o processo do estoicismo e da filosofia católica. Você conhece a realidade, você vai estudar a natureza, você vai saber quem é Deus, não para criar um mundo perfeito, mas para primeiro você reordenar o teu ser para alcançar um tipo de... A gente poderia usar o termo paz, mas o termo paz não é o mais certo. Um equilíbrio, uma harmonia. Harmonia. Os antigos eles acreditavam que a alma tem três partes, três potências. A Igreja Católica também acredita nisso. O intelecto, a vontade e o apetite. Apetite e a vontade. Te lembra, Didimo? Intelecto, vontade, as três partes da alma. É a parte emotiva, é a parte mesmo afetiva. Que o Platão vai colocar isso na República e vai dividir seu estado em relação a isso. E os padres gregos e romanos dos primeiros séculos da Igreja Católica vão desenvolver todo o seu... É o termo que o Platão usa. É justamente isso aí, irascível, concupiscível e intelectivo. E a Igreja Católica vai continuar trabalhando com isso. Deixa eu te perguntar, até que ponto tu achas que o catolicismo ele bebe na fonte de Platão e, não sei se eu estou fugindo do tema da palestra, se eu estiver desculpa, e tu achas que Platão é de suma essencialidade do cristianismo? Eles beberam muito do platonismo, mas não só. Eles pegaram muito também do estoicismo e do, melhor dizendo, do neoplatonismo. Porque o Platão ele desenvolveu suas ideias numa determinada época, mas os seus alunos continuaram a desenvolver durante 800 anos, eu acho. Então, quando os padres gregos descobrem Platão, eles já descobrem esse Platão, eles leem alguns livros do Platão, mas eles descobrem o Plotino, eles eram contemporâneos, alguns contemporâneos do Plotino, e no meio disso tudo eles conheciam também Cícero, Sêneca, os estoicos, que já são latinos, já são romanos bem depois. Então tem muito de platonismo, mas tem um pouco do estoicismo ali. E esse pouco do estoicismo vai ser marcante para o catolicismo. E aí você vai ter o problema depois do aristotelismo. Quando a Igreja Católica descobre, no caso o Santo Tomás, começa a lidar com o problema de Aristóteles. Que o Aristóteles era aluno do Platão, mas ele já era um gênio próprio e que desenvolveu certas coisas a partir de Platão, e outras coisas já eram ele próprio. Então, não vou dizer que o Platão ele é essencial ao catolicismo, mas você não vai entender o catolicismo se não entender o Platão. Vamos dizer assim, a gente teria três colunas para a filosofia católica, o Aristóteles e o Platão. Mas em cima dessas duas colunas, você vai ter as duas colunas teológicas que estão acima. Os padres gregos e romanos e os escolásticos, que já são campos gigantescos. E já são campos que vão ter uma quantidade grande de influências que não apenas aquelas influências gregas, que são influências que eu poderia dizer culturais mesmo. Sem querer adentrar nisso porque foge realmente, mas, por exemplo, você não consegue compreender muito da mentalidade simbólica católica medieval se você não entender os francos, os celtas e os germânicos, que eram aqueles povos pagãos que foram cristianizados. Porque algo deles foi captado pelos... Não é que foram captados por eles. Eu sou católico recém-converso. Significa que muito da minha mentalidade é ainda de 30 anos de pessoa do mundo. Então imagina, esses povos, ao serem convertidos, vão trazer essa carga toda. Então acho que eu consegui resumir esse problema. Então, ao fim, o problema da liberdade, que é o problema do Olavo, que o Olavo trata no documentário, é que você vai
à medida que você vai esse projeto de poder vai crescendo, que vão tomando formas de impérios. Eu vou ser bem sucinto nessa parte, que vão surgindo certos impérios que vão tentar colocar essa ideia no mundo. Um deles vai ser um império sacro-germânico. Só que esse império sacro-germânico, obviamente que eles queriam levar o catolicismo para todo mundo. O Império Sacro-Romano era o braço armado da igreja. Eles queriam levar a igreja católica para o resto do mundo. Mas na época da Contra-Reforma, o pessoal se encomendou com algumas ideias de algumas pessoas, inclusive o nosso Antônio Vieira, que o Antônio Vieira acreditava no Quinto Império. O que é o Quinto Império? Portugal vai dominar o mundo. Quais eram os outros 4 impérios? Aqueles 4 impérios que estão lá na Bíblia, que estão em sequência que eram os grandes impérios da antiguidade, os persas, os gregos e tal. E o Quinto Império seria Portugal. Só que esse império seria justamente para levar a fé católica para todo o planeta. Os católicos vão entender que isso aí é heresia. Vai se chegar na época da Contra-Reforma a ideia de que você não vai ter que ter um império único, pode ter várias nações no mundo. As nações elas vão ter liberdade de se gerirem naquilo que não confronte com as verdades que a Igreja Católica coloca, mas ela vai entender que não vai precisar de um imperador único. Só que essa ideia do Sacro Império, ela vai morrer por ali mesmo na época do final da Idade Média, não vai sobreviver muito. Se vocês pegam o tamanho do que era o mundo católico na Idade Média e comparar com o mundo islâmico era maior. Quando acontecem as navegações, aí você tem algo que é o catolicismo pegando o catolicismo e o cristianismo. A gente pode colocar os protestantes nesse processo. Você já coloca numa quantidade territorial que nunca o ser humano, nunca o pessoal achava que seria possível. Mas eles já são colocados diante de certos problemas que vão entender que não vai ser só um império. Essa ideia de que tem que ser só um império não dá certo. A Igreja Católica abandona essa ideia, embora alguns grupos nesses países vão ainda querer, tipo na França ele tinha essa ideia, mas nunca foi ideia oficial do Papa, nada. Mas tu vai ter alguns países que vão tentar seguir essa ideia para frente. Um deles vai ser a Alemanha. A Alemanha vai dizer o Terceiro Reich, que é o terceiro reino, vai criar um reino de 1000 anos, conforme está na Bíblia, sobre todo o mundo. O Reich de 1000 anos não durou 10 anos. Quantos anos? 20 anos. 20 anos. A Rússia, essa ideia que eu falei agora, de que o Império Católico, que a Igreja Católica não depende de um império, a Igreja Católica não depende nem da forma do império. Tu vai ter na teologia ortodoxa russa, o problema é que vai depender do império. O imperador vai ter um papel religioso. De certa forma, tinha na Idade Média Católica. A sagração dos reis, na Idade Média Católica, era entendida como o 8º sacramento. Os reis, inclusive, eles curavam as pessoas, porque eles tinham um certo dom sagrado. Mas nunca vai se desenvolver um tipo de teoria como a teoria dos 2 corpos do rei, que tinha na Idade Média Católica, que a ideia na Idade Católica havia a ideia de que o rei não pode errar, porque o poder dele vem de Deus. Qual o problema? Os reis erraram, todo mundo viu o rei errando várias vezes. Então o que acontecia? Não, porque o rei tinha 2 corpos, um corpo divino e um corpo humano. Quando errava era o corpo humano. O corpo divino não erra, mas quando errava, porque foi a parte humana dele que errou. Isso foi o máximo de doutrina sobre o papel do rei dentro da economia de salvação. Dentro da economia de salvação dos ortodoxos, o imperador tinha um papel importante. A igreja russa dependia do imperador para poder converter os povos.
Obviamente foi uma desgraça para muitos ortodoxos a morte da família lá do czar, dos Romanov. Tanto é que depois se desenvolveu toda uma teologia escatológica de volta da família real. Porque depende, a escatologia russa depende. Então essa ideia de império mundial, que vai ser abandonada na Igreja Católica sem ser ao menos defendida por algum papa, vai ser defendida pelos principais teólogos russos. Por outro lado, lá nos Estados Unidos, vai acontecer algo diferente, mas parecido. Os Estados Unidos é formado por grupos protestantes que fugiram da Inglaterra por perseguição religiosa. Os Estados Unidos também é criado por uma elite maçônica que exteriormente professava algum tipo de fé cristã, mas por dentro nas suas lógicas professavam outro tipo de crença num outro tipo de divindade. Alguns desses maçons nem acreditavam em Deus, mas não importa. O que importa é que existia uma cisão nos Estados Unidos. Você tinha um povo que acreditava em Jesus Cristo, que acreditava em Deus, acreditava na salvação do humano, e você tinha uma elite, que foi a elite que fundou os Estados Unidos, que acreditava num outro papel para o ser humano. O Olavo não chega a fazer uma confrontação tão grande dos ideais prometeicos da maçonaria na formação dos Estados Unidos. Mas ele vai se tocar na questão mais da Nova Jerusalém. Vai haver, vai crescer na modernidade, a ideia da busca da 12ª tribo que foi perdida, das 12 tribos de Judá. O Antônio Vieira achava que uma dessas tribos estava aqui no Maranhão. E vai ter gente, os mormons vão acreditar que estava nos Estados Unidos, essas tribos. De todo modo, acreditava-se que se a tribo não estava nos Estados Unidos, no entanto, aquelas pessoas que foram para lá, a perseguição, eles acreditavam que eles tinham um papel dado por Deus de criar uma nova Jerusalém na Terra. Então, toda a política norte-americana, eu vou dizer que até esse século, porque o Bush pai, ou o Bush filho, ele fala algo que, se fosse no final dos anos 90, na verdade, ele quando teve a guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão e os outros países, ele utilizou o termo católico. Inclusive, engraçado é isso, que ele usou o termo cruzada, que é um termo da cultura católica, mas ele entendia que era uma cruzada contra os muçulmanos. Teve muita gente nos Estados Unidos que se incomodou com essa imagem. Por quê? Porque eles não mais entendiam que os Estados Unidos tinham uma missão religiosa no mundo. Mas aqueles fundadores, tanto o povo simples quanto a elite maçônica, acreditavam que tinham sim os Estados Unidos uma função espiritual para o mundo. Ali era uma nova Jerusalém, onde ia ser gestado um novo homem, onde seria gestada inclusive uma nova forma política. E é gestado isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser o primeiro... Aqui já está avisando que vai acabar, eu só vou... Isso é o meu, na verdade. Deixa eu tocando aqui. Os Estados Unidos vão criar a primeira democracia moderna. Não vai ter rei nos Estados Unidos. E eles vão entender que todo o povo é soberano. Então acabou a era do absolutismo, em que o rei acreditava que o seu poder vinha direto de Deus. Mas acabou também a era católica, que na definição de Soares, do padre Soares da Contra-Reforma, ele vai dizer que o poder sim vem de Deus, mas vem para o povo, e o povo delega ao príncipe, ao rei. Os Estados Unidos vão criar a democracia onde todo o povo é político. Todo o povo tem o poder político igual, todos são iguais.
Isso é uma ideia inédita, eu acho que nem na Grécia tinha essa ideia. Porque na Grécia você tinha só os homens que tinham alguma posse, poderia ter voz ativa na... O que acabava que a democracia grega era uma democracia de 5% da população. Os Estados Unidos ainda vai ter a escravidão e, portanto, os escravos não vão ter esse poder político. Mas já, devido a essa definição dos Estados Unidos como democracia plena, os Estados Unidos vai se colocar à frente das lutas abolicionistas do mundo. Enfim, para concluir, o Olavo de Carvalho vai colocar esses dois países como as duas encarnações modernas mais próximas do poder do império. Que é engraçado, o que começa com Epicuro, ele tentando criar uma ideia de mundo perfeito na cabeça dele, chega-se ao século XX através desses dois grandes impérios que vão seguir ideias bíblicas e que, portanto, vão achar que esse império vai acontecer de qualquer jeito. E mesmo quando acaba o czarismo na Rússia, quando acaba o império, o ideal comunista que vai ser colocado lá na Rússia não é algo só para a Rússia. Vai ser colocado para ser espalhado para todo o planeta. Todo o planeta vai ter que passar por esse processo de conversão socialista. Por isso que só para concluir, eu sempre achei engraçado o pessoal da academia dizendo, não, aquele pessoal aqui do Brasil não tinha condição de criar um poder comunista aqui no Brasil, então é totalmente... O poder com que o regime vai em cima deles é totalmente desproporcional, é totalmente... Não, porque a Rússia tinha gente aqui, a Rússia tinha gente na Cuba, a Rússia tinha a gente em todo lugar, porque fazia parte do seu projeto transformar todo o planeta Terra numa grande Rússia. Assim como através da colonização cultural que os esquerdistas tanto denunciam, e que conservadores anti-liberais sempre denunciaram, existe hoje mais ou menos a ideia de que aqui no Brasil, se você é conservador, você é a favor dos Estados Unidos. Mas isso não é, isso até há pouco tempo não era assim. Quando tinha pensamento conservador aqui era forte o pensamento anti-americano, porque eles entendiam que os Estados Unidos queriam transformar todo o planeta Terra num grande Estados Unidos. E isso significava destruir a própria identidade brasileira nesse processo, que é o que acabou acontecendo devido ao colonialismo cultural. O Suassuna, um conservador, o pensamento dele totalmente ancorado dentro da tradição ibérica, Portugal e Espanha, ele acreditava nisso. Enfim, eu tentei pegar as linhas mais gerais e essenciais do livro, em vez de contar um passo a passo do que é o livro, senão acabaria se estendendo muito, porque, gente, cada parágrafo do Jardim das Aflições é uma tese filosófica. Tanto é que quem faz o seminário de filosofia vê que às vezes ele pegava um tema dali e dava uma aula inteira. E teve trechos dali dele que viraram livros depois e trabalhos e tal. Eu acabaria me estendendo muito em cada parte. E é uma quantidade tão absurda de teses, assim, quantidade que ele vai colocando ali dentro de um pensamento muito rigorosamente apresentado, que eu acho que não é nenhum desses livros que é para ser refutado. Porque tem gente que fala, você não conseguiria refutar o Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições. Para refutar o Olavo de Carvalho seria o mesmo problema de querer refutar, não sei se vocês conhecem uma figura chamada Oswald Spengler, que escreveu A Decadência da Civilização, que ele escreveu em vários volumes. É uma dessas figuras que coloca tantos problemas que é melhor você se ocupar com um problema daquilo ali e passar o resto da vida daquilo ali, que ele coloca dentro de uma visão fechada no livro, não fechada como uma ideia agnóstica.
que você tem uma abertura totalmente diferente para o que é o mundo, para o que é as relações humanas, do que é as culturas. O Jardim das Aflições tem muito esse poder. Se você pega bem as teses e começa a pensar sobre as teses isoladamente, você vai começar a ter uma certa visão totalmente diferente do que é a sociedade. Acho que concluo aqui. Acho que eu não falei do livro todo, por exemplo, eu não falei das partes sobre a matematização do mundo. Pulei algumas partes, mas acho que o essencial naquilo que é apresentado pelo documentário Jardim das Aflições foi apresentado aqui. Obrigado.